Fala, meus quarentenados, tudo bem? Bom, vamos lá para nossa aula de exercícios então, tá? Aula 3, nomenclatura de hidrocarbonetos normais. Nomenclatura, classificação, a gente vai estudar um pouquinho de tudo aí, né? Então vamos lá. Vou apresentar minha tela, beleza? E let's que let's. Ó, o exercício 1 da Mackenzie diz o seguinte, ó. Ah, é o cronômetro, né? Hoje eu tô sem o temporizador ali. O exercício 1, ele diz o seguinte: as fórmulas do etano, do eteno e do propino são, respectivamente, as fórmulas dadas ali. E ele pergunta assim, ó. Então, as fórmulas do propano, vamos destacar aqui, propano, propadieno e etino são, respectivamente. Tá. O que acontece aqui, ó? Basicamente, a gente tem o seguinte, ó. Propano, lembra que prop significa que nós temos 3 carbonos. Tá? Então, 2, 3 carbonos. O AN indica que o tipo de ligação entre carbonos é simples. Portanto, eu tenho simples ligações. Beleza? E o O indica que é um hidrocarboneto. Agora, falta a gente completar aqui os hidrogênios para a gente ficar com as famigeradas 4 ligações, certo? Então, nesse carbono aqui da esquerda, nós temos 3 hidrogênios, porque só tínhamos uma ligação ali. Agora, no carbono do meio, como nós temos uma ligação com o carbono da esquerda e uma ligação com o carbono da direita, isso me dá 2 ligações, e para 4 faltam 2 ligações, 2 hidrogênios, tá? E o carbono da direita, ele tem apenas uma ligação, portanto, faltam 3 hidrogênios, perfeito? Então, já temos a fórmula do propano. Agora, vamos ver a fórmula do propadieno. A fórmula do propadieno, ó, de novo, prop, 3 carbonos, tá? Agora, perceba o seguinte. Se ele fala propadieno, dien quer dizer que tem 2 duplas ligações entre carbonos. Então, aqui estão elas, ó. Opa, aqui, deixa eu ir dando Ctrl V, que é mais fácil. Vamos ver se vai dar boa. Não consigo arrastar aqui porque não aparece. Vou ter que fazer manual mesmo. Aqui, vai ficar meio tortinho, tá? Mas não vou me preocupar muito em fazer muito reto para não perder tempo. Aqui, ó. Se é dien, propadieno, são, portanto, 2 ligações duplas entre carbonos, beleza? Então, olha só como é que vai ficar aqui. Eu tenho no carbono da esquerda 2 hidrogênios, porque eu já tenho ali 2 ligações, portanto, para 4 faltam 2. Eu vou ter a situação aqui de que no carbono do meio eu não vou ter nenhuma ligação, porque afinal de contas eu já tenho 1, 2, 3, 4 ligações, portanto, não vou ter nenhum hidrogênio, perdão. E no carbono da direita eu tenho aqui mais 2 hidrogênios, porque o carbono da direita está fazendo 2 ligações, portanto, para 4 faltam mais 2. No caso do etino, eu tenho, portanto, 2 carbonos, et, né? E como é etino, eu tenho uma tripla ligação entre carbonos. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Logo, se cada hidrogênio está fazendo 3 ligações, resta apenas. Se cada carbono está fazendo 3 ligações, resta apenas um hidrogênio para fecharmos as 4 ligações. Beleza? Então a fórmula do etino fica essa aqui. Certo? E a alternativa onde nós encontramos essa sequência é, vamos ver, letra A não, letra B isso. Então já marcamos aqui a letra B. Fechou? Beleza? Então repare, bem tranquilo, nomenclatura bem simples, né? Com compostos pequenos e tudo aquilo que a gente já abordou na aula passada, tá? Bom, o exercício 2 do ITA, pessoal, aí, nossa, o ITA, né? O ITA em química não tem aquela tradição de fazer questões tão
né, aprofundadas, mirabolantes. Às vezes aparece, pode acontecer, mas não é, né, não é a marca registrada, a prova de química do ITA assim. Mas aqui, gente, aquilo que eu falei para vocês na aula de teoria, quando eu expliquei mais ou menos ali algumas aplicações de alguns hidrocarbonetos, por mais que possa parecer só um exemplo ali, uma citação, tudo mais, convém vocês saberem, beleza? Porque algumas questões pedem isso. E olha só o que ele diz ali na questão 2. Embrulhar frutas verdes em papel jornal favorece o seu processo de amadurecimento devido ao acúmulo de um composto gasoso produzido pelas frutas, tá? Ali eu falei de não do papel jornal, né? Eu falei de deixar dentro do saco plástico, mas fechado, né? O princípio é o mesmo. E ele diz assim, ó: assinale a opção que indica o composto responsável por esse fenômeno. Gente, lembra que era o etileno. Só que convém você saber a nomenclatura com base nas regras que a gente ensinou para vocês. E o etileno, eu falei para você lembrar, que é o eteno, beleza? Então é só lembrar do et, né? São dois carbonos, né? Só não pode confundir com o acetileno, né? Que o acetileno, na verdade, é o etino, beleza? E não tem nada a ver o etino com o eteno. Essa ligação a mais e esse hidrogênio a menos no etino já altera propriedades químicas dessa substância. Então, quem é responsável pelo amadurecimento dos frutos é o eteno, beleza? Então, isso aqui exige basicamente o seu repertório, o seu conhecimento químico das aplicações, tá? A3 diz assim, ó: o gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe. Vamos lá. Qual classe que é? Já digo para vocês que é dos alcanos, porque aqui, ó, eu tenho o meio an, butano, propano. Logo, isso remete a gente a alcano, beleza? Então, aqui, propan, butano, tá? Então, se é an, eu sei que é alcano. Ah, como é que eu sei que não é um cicloalcano ou ciclano, como a gente viu? Ele não é um cicloalcano porque ele não tem o prefixo ciclo na nomenclatura, né? Seria um cicloalcano se fosse ciclopropano, ciclobutano, beleza? Então, só pela nomenclatura você já consegue matar isso aqui. A resposta é a letra A, beleza? Repare que essa aula de exercício aqui é bem tranquila, os exercícios não são muito mirabolantes. Essa 4 aqui é mais interessantinha, ó. Ele diz assim, ó: quantos átomos de hidrogênio há na molécula do ciclobuteno? Vocês vão perceber que é mais fácil você desenhar uma estrutura a partir do nome do que dar o nome para uma estrutura. E mesmo numa prova objetiva, dar nome não é tão difícil, beleza? Mas vamos lá, por partes. Ciclo, eu sei que é uma cadeia fechada, beleza? But, esse but aqui me lembra 4 carbonos, tá? Então, eu sei que eu tenho uma cadeia fechada de 4 carbonos. Vou representar ela aqui. Aqui está ela. É um quadradinho, tá? Se é um composto fechado, ele tem que lembrar uma forma geométrica, né? Esse en aqui, ó. Esse en indica para mim que eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. E o O indica que é um hidrocarboneto, logo só tem carbono e hidrogênio aí. Logo, vamos colocar aqui a nossa duplinha. Tanto faz aonde eu vou colocar ela aqui, só porque eu quero, mas lembrem-se que o ciclobuteno seria como se fosse o ciclobut-1-eno, mas a gente não usa a numeração nesses casos, porque qualquer carbono do ciclo pode ser o carbono 1, mas quando você coloca uma dupla, você tem que chamar de carbonos 1 e 2, obrigatoriamente os carbonos da dupla. Então vamos lá. Nessas condições aqui, o que vai acontecer? Eu tenho, portanto, ó, cadê meus hidrogênios? Eu vou colocar eles em azul aqui, ó. Veja bem, nesse carbono aqui. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Nesse carbono aqui, ó. Você concorda comigo que ele está fazendo 1, 2, 3 ligações? Logo, falta apenas um hidrogeninho aqui para ele fechar 4? Sim? E mesma coisa ali embaixo, né? Aqui embaixo eu tenho outro carbono que está fazendo 1, 2, 3 ligações. Logo, para 4 ligações, falta apenas aqui um hidrogeninho, tá? Agora,
Os outros carbonos, ó, eu tenho um carbono aqui, que está fazendo duas ligações. Portanto, para 4 ligações, faltam mais 2 hidrogênios que estão ali subentendidos. E aqui embaixo, eu tenho mais um carbono que está fazendo duas ligações. Portanto, para 4 ligações, faltam os 2 hidrogênios que estão ali subentendidos. Eu representei os hidrogênios só por retinhas azuis, para não... Claro, você pode colocar ali hidrogênio e tudo mais, mas eu não fiz aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu estou convencionando, estou combinando com você que isso aqui são hidrogênios subentendidos, tá? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios aqui. But, met, et, prop, but. 2, 3, 4, 5, 6. O gabarito, ele está dizendo, no exercício 4, ele está dizendo que é 8, é isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. Que a princípio estou contando ali no ciclo buteno 6 átomos de hidrogênio, né? 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só marcar aqui e verificar se a gente não tem um errinho de gabarito nessa questão. Ou se eu que não anotei errado aqui. Esse é o exercício 4, contabilizamos aqui 6 átomos de hidrogênio na molécula do ciclo buteno. Deixa eu só dar uma olhada. Exercício 4, quantos átomos de hidrogênio na molécula do ciclo buteno? A resposta seria a letra C. Mas a aula aqui, essa é a aula 3, né? Aula 3. Já estou no volume 2, não. Aula 3, ele fala que a resposta é a letra E. Né? O exercício 4 da aula 3. Exercício 4 da aula 3. Ele está dizendo que é 8. Não, não faz sentido, não. Na molécula de ciclo buteno, a gente tem 6 hidrogênios, e não 8. Seriam 8 se a gente tivesse, no caso, ali um ciclo butano, tá? Então, atenção que existe erro de gabarito aí, beleza? Então, que bom que eu resolvi ele aqui para você, tá? Então, anote aí, esse gabarito está errado, tá? E vamos lá, exercício 5. Exercício 5 diz assim, ó. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar com todas as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Então ele diz assim, ó, a fórmula molecular do farneseno é C16H24. Tá? Então, o que ele faz ali, gente? Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou comentando as outras, eu não vou fazer esse item, porque ele é mais... A gente já fez ele várias vezes, né? A gente já fez vários exercícios de determinar a fórmula molecular a partir de grafia de bastão. Então, eu vou só pesquisar aqui rapidinho, farneseno, a fórmula molecular, para a gente tocar adiante o barco. Aqui está dizendo que a fórmula, na verdade, é C15H24. Então, esse item 1 está errado, beleza? Eu não vou fazer o passo a passo aqui, porque a gente já fez muitos exercícios assim, e esse não é exatamente o objetivo da nossa aula hoje, tá? Vamos lá. O item 2 diz assim, ó. O farneseno é um hidrocarboneto, beleza? Acíclico, logo, não cíclico, perfeito. Ele é aberto, como vocês podem ver. E insaturado. Perfeito, porque ele tem ligações duplas entre carbonos, ele tem insaturações. Então, o item 2 está correto. Beleza? E ele fala ali, esse é o exercício 5, né? Ele fala ali no item 3, o farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Na verdade, não, né, gente? Veja bem, ele tem uma série de carbonos secundários aqui. Eu vou destacar alguns deles para vocês, ó. Esse carbono aqui, ó, é secundário, porque ele está vizinho aqui, ó, a 2 carbonos. Beleza? Bom, se a gente achar mais um carbono secundário, isso aqui já torna o item 3 falso, tá? Então, eu vou apontar mais um para você aqui, ó. Aqui está ele.
que também está vizinho a 2 carbonos. Logo, eu não tenho apenas um carbono secundário. A resposta, portanto, para este exercício é letra B. Apenas o item 2 está correto, tá? Exercício 5, letra B. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu cronômetro, porque meu celular morreu aqui. Eu tirei ali, stopwatch, beleza. Ó, então fechou. O exercício 6, esse aqui é interessante, gente, olha só. Os hidrocarbonetos de baixo peso molecular são gases extremamente inflamáveis. A fim de evitar incêndios ou explosões, pequenas quantidades de mercaptana, composto orgânico volátil de odor desagradável que contém enxofre, são adicionadas ao gás de cozinha para alertar aos usuários sobre o escapamento indevido dos gases. Se você leu com atenção esse enunciado, isso é fato venéreo, beleza? O gás de cozinha, sendo o propano, ele em si não tem cheiro, mas a gente adiciona a mercaptana, que é um outro composto orgânico, que esse sim tem aquele cheiro que você conhece, para que a pessoa consiga identificar quando está tendo um vazamento de gás. Afinal de contas, se esse gás não tivesse nenhum cheiro ali, fosse apenas propano e mais nada, propano e butano, que são gases inodoros, ia ser um tanto quanto desastroso, porque ninguém ia perceber, por exemplo, que o gás ia estar vazando, tá? Então, aí vai lá acender um paeiro e bum, né? Não dá muito certo, beleza? Então, olha só. Ele fala assim, ó, escolha a alternativa que apresenta 2 componentes do gás de cozinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fala ali, ó, ele fala em hidrocarbonetos de baixo peso molecular, né? Então, ele não fala qual gás de cozinha aqui, né? E os hidrocarbonetos de baixo peso molecular são gases extremamente, tá? A fim de evitar pequena quantidade de mercaptana, contém enxofre, são adicionados ao gás de cozinha. Tá, beleza. Ele não diz qual desses gases aqui é o gás de cozinha. Então, isso é importante para você saber no teu repertório. Eu vou até anotar aqui para você esquecer. O gás de cozinha, deixa eu só fazer uma letrinha menor. O gás de cozinha, ele consiste numa mistura principalmente entre propano, prop, 3 carbonos, e butano, que é o C4H10, beleza? Então, aqui nós temos os componentes principais aí do gás de cozinha. Então, basicamente, o que ele quer? Ele quer um composto, um hidrocarboneto de 3 ou 4 carbonos e um composto que contém enxofre. Repare que, por essa lógica aqui, ó, a letra A, eu tenho aqui hidrocarboneto de 3 carbonos, mas eu tenho aqui um composto que não tem enxofre, gente. Esse SI é silício, não é enxofre, beleza? Logo, tá descartado, beleza? A letra B, ele tem um hidrocarboneto de 3 carbonos, conforme a gente espera aqui, só que o composto sulfurado que ele fornece é o H2S. Gente, ali ele dá a dica do seguinte, é adicionado um composto orgânico ao gás de cozinha. A mercaptana não é inorgânica, ela é um composto orgânico. Logo, se é um composto orgânico, tem que ter carbono. Lembra? Portanto, H2S não é a mercaptana adicionada ali. H2S é um gás inorgânico que é responsável por aquele cheiro característico de ovo podre. Então, se colocasse H2S ali, ia ser um tanto quanto complicado. O cheiro ia ser realmente repugnante, tá? Na letra C, aqui sim nós temos... Deixa eu só ver o número da questão. 6. Na letra C, nós temos ali... Eu estou só conferindo aqui, gente, para não ver se às vezes não tem outro erro de gabarito, né? Então, aqui nós temos que na letra C, essa sim é a correta. Vou até colocar em outra cor aqui. Por quê? Porque aqui, de fato, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, beleza? Um hidrocarboneto de cadeia pequena. E aqui eu tenho 2 carbonos e um SH. Aqui, de fato, eu tenho enxofre e composto orgânico, beleza? Portanto, a letra C é a afirmativa correta. Na letra D, está errado por causa desse H2SE aqui. Esse cara não é, na verdade, ele não é nem orgânico e nem sulfurado, porque SE é selênio, tá? E na letra E, ele apresenta o SO2, que também não é orgânico, porque não tem carbonos. Esse é o dióxido de enxofre, bem inorgânico, por sinal, tá? Então, questão 6, resposta letra C, tá?
Exercício 7. Esse eu vou deixar um pouquinho menor a tela aqui, ó. Vamos lá. Segundo as estruturas dos compostos escritos a seguir, quais deles não são aromáticos? Então, olha só. Perceba o seguinte. Naftaleno. O naftaleno tem ali os anéis benzênicos? Tem, né? Lembrando, o anel, o ciclo, cadeia fechada, contendo 6 carbonos e 3 duplas ligações alternadas. Naftaleno tem? Tem. É aromático? Sim. Beleza? Fenantreno. Temos anéis aromáticos ali? Temos. Portanto, também é aromático. Benzeno, nem se fala, né? O nosso modelinho ali de composto aromático aqui no ensino médio. O fenol, ele tem um benzeno ligado a um OH, portanto é aromático também. Agora, olha esses dois aqui de baixo. Ciclohexeno e ciclobuteno. Por que ciclohexeno não é aromático? Né? Ali eu não estou enxergando o anel benzênico ali. Né? O anel benzênico, de fato, ali eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho 6 carbonos no ciclo, só que eu não tenho 3 duplas ligações alternadas, eu tenho apenas uma dupla ligação. Logo, isso não é o benzeno, apesar de se parecer um pouquinho com ele, mas fique atento, esse tipo de pegadinha é categórica, tá? Então, ciclohexeno, portanto, não é aromático. Ciclobuteno. Eu tenho um anel ali, é uma cadeia fechada. Pois é, mas só tem 4 carbonos, não tem 6. E mesmo se tivessem 6 carbonos, precisaria ainda das 3 duplas ligações alternadas. Portanto, o que a gente tem aqui de compostos que não são aromáticos é ciclohexeno e ciclobuteno, tá? Onde a gente tem essa resposta é no item B. Beleza? E o último aqui para a gente encerrar, esse aqui é bem legal porque eu vou falar um pouquinho para vocês. Não falei na aula de teoria porque realmente na Federal do Paraná isso não é muito. Não lembro de questões assim até recentemente. Deixa eu só fazer um comentário com vocês, gente. Eu não falei para vocês sobre os ciclodienos, né? Os ciclodienos, caiu uma questão na Federal em 2018, aquela da pinguinona, quem fez o vestibular nesse ano vai lembrar, que a gente tinha um anel ali, um ciclo contendo 2 duplas. Eu vou resolver esse exercício com vocês em alguma aula de exercício posterior, tá? Eu vou falar primeiro de hidrocarbonetos ramificados e aí eu vou dando as dicas ali para vocês sobre isso, tá? Mas esse exercício, se eu não me engano, tem até na apostila 2 de vocês, lá na aula de cetonas, tá? Mas vamos lá. Um hidrocarboneto apresenta massa molecular igual a 140. Diga se esse hidrocarboneto é um alcano, um alceno ou um alcino. Beleza, o que a gente vai fazer aqui então? Ó? A gente tem a seguinte situação. Nós temos fórmulas gerais para alcanos, alcenos e alcinos, tá? As fórmulas gerais são, para alcanos, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Já explico o que é esse N, tá, pessoal? Nesse caso, o que a gente tem é que esses compostos, né, eles são essas formas gerais, eu me perdi, desculpa. Essas formas gerais eu já explico para vocês, tá? Elas não costumam cair muito, mas eu coloquei aqui para você. A fórmula geral dos alcanos é, portanto, CnH2n mais 2. A fórmula dos alcenos é CnH2n, tá? E a fórmula dos alcinos é CN. Lembrei o que eu ia falar, eu sabia que eu tinha alguma coisa para falar. Antes que eu me esqueça de volta, na apostila tua, a fórmula dos alcanos está errada. Então, destaca ali para você, né? Tá na teoria, ali na explicação, não está correto. Acho que está 2N mais 1, se eu não me engano. Então, arruma lá, beleza? Para alcinos, CnH2n menos 2. Gente, o que esse N quer dizer? Esse N me diz o número de carbonos e relaciona com o número de hidrogênios. Então, olha que legal isso aqui. Deixa eu dar um exemplo antes de resolver esse exercício. O exemplo é o seguinte, ó. Imagine que eu tenha um alcano de 5 carbonos. Um alcano de 5 carbonos. Então, eu tenho C5. Logo, meu N vale 5. Então, eu posso garantir que o número de hidrogênios que eu tenho aqui vai ser 2
vezes 5, porque meu N nesse caso vale 5, mais 2. Vamos lá, fazendo a continha aqui, começando sempre pela multiplicação. 2 vezes 5 é igual a 10, concorda? Então, 10 mais 2 dá 12. Logo, eu posso garantir que o meu alcano de 5 carbonos tem 12 hidrogênios. E quer ver como isso é real? Por isso que a gente fala que essa é a fórmula geral dos alcanos. Se eu for fazer aqui um alcano qualquer, ok, cancela, ok, beleza, ó. Tô fazendo aqui um alcano de 5 carbonos, tá? Então, repare o seguinte. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Tem aqui um alcano de 5 carbonos que eu coloquei. E se você for ver aqui embaixo, não sei se vai aparecer para você, mas eu vou escrever, é a fórmula molecular dele. De fato, aparece ali embaixo, mas eu não vou... Você não está conseguindo enxergar, eu estou escrevendo aqui para você. A fórmula molecular dele é C5H12, conforme a gente tinha calculado aqui, usando as fórmulas gerais, tá? Então, qual que é a observação aqui, gente? Esse N, como ele é número de átomos e não existe meio átomo, não existe 1,7, 1,8 átomos, é que N é inteiro. É um número inteiro. Então, para saber se um hidrocarboneto apresenta fórmula massa molecular de igual a 140, se ele é um alcano, um alceno ou alcino, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a seguinte situação. Primeiro, eu vou fazer de conta que ele é um alcano. E eu sei que a fórmula dos alcanos é CN H2N mais 2. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Nessas condições, você concorda comigo que eu teria N carbonos mais 2N mais 2 hidrogênios e que a massa total é 140? Sim? Então, olha o que eu vou fazer agora. Ó. Eu não sei quantos carbonos tem. N. Mas eu também não sei quantos hidrogênios tem. Portanto, 2N mais 2. Hidrogênio. Só que o que eu vou fazer aqui agora? Estou só copiando a linha de cima, mas que eu vou fazer uma substituição em tempo real aqui. Para resolver esse exercício, você precisa conhecer as massas, beleza? E a massa do carbono, você pode ver isso na tabela periódica, já que não está fornecido ali. O tio Léo já deve ter dado algumas dicas para você sobre o uso da massa molar e tudo mais. Então, eu vou substituir a massa do carbono por 12 e a massa do hidrogênio por 1. Então, escrevendo isso aqui de um jeito mais bonitinho, fica 12N mais 2N mais 2, porque aqui eu vou distribuir esse 1 ali, na verdade 1 na multiplicação é neutro, né? Isso aqui vai me dar 140. Então, eu tenho que 14N é igual a 140 menos 2, porque eu passei o 2 subtraindo. Deixa eu só voltar aqui. Ai, que ódio, fiz meleca aqui. Tá, deixa eu passar direto para aquela parte lá. 12N mais 2N mais 2 igual a 140. 14N igual a 138, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Se eu dividir 138 por 14, vamos fazer a conta aqui de cabeça. 138 divididos por 14 vai me dar isso aqui, ó, aproximadamente 9,86. Pergunta, esse número é inteiro? Não. Esse número não é inteiro. Portanto, esse hidrocarboneto não pode ser um alcano, tá? A condição é que N seja um número inteiro ali, beleza? Então, vamos fazer como se fosse um alceno. Um alceno, fórmula CN H2N. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho N carbonos mais 2N hidrogênios e que a somatória dessas massas tem que dar 140, beleza? Então vamos lá. Massa do carbono é 12, massa do hidrogênio é 1
E tudo isso aqui tem que dar 140. Agora sim, eu tenho 12n mais 2n igual a 140. 14n igual a 140. E se eu fizer a divisão agora, n é igual a 10. Agora deu inteiro? Agora deu inteiro. Portanto, logo eu tenho aqui que esse composto é um alceno. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Vamos colocar aqui, ó. Portanto, trata-se de um alceno. Beleza, gente? Então, esse aqui é um exercício um pouquinho mais complicadinho, né? Ele envolve aqueles repertórios de cálculo de massa molar lá. Não é comum aparecer questão assim orgânica, tá, gente? É mais lá na. Seria uma questão discursiva. Mas é isso aí, conseguimos resolver todos os exercícios. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um grande abraço a todos e até semana que vem, tá? Deixa eu parar de apresentar minha tela e encerrar a gravação. Grande beijo para vocês.